Você já ficou o resto do dia remoendo uma coisa boba que falou para alguém, revivendo o momento na cabeça e imaginando como teria sido se tivesse dito diferente, mais solto, mais você mesmo. A maioria das pessoas passa a vida achando que existe quem nasceu sabendo conversar e quem não nasceu, e se coloca do lado de quem não nasceu. Só que o motivo para você travar quando precisa puxar assunto é bem diferente do que você imagina. E quando você entende isso, a próxima conversa muda de figura. Se você ficar até o final, vai entender por que essa trava não tem nada a ver com o quanto você vale ou com o quanto você é interessante, vai parar de se cobrar por cada frase que saiu torta e vai sair daqui com um jeito prático de encarar qualquer conversa sem aquele nó na garganta. E se você quer chegar num ponto em que falar com qualquer pessoa vira algo natural, sem aquele julgamento passando na sua cabeça o tempo inteiro, já deixa o like e se inscreve para evoluir junto comigo, porque esse canal é feito para quem está cansado de se sentir pequeno numa conversa e quer sair daqui de outro jeito. Bora que o vídeo começa agora. Quase todo mundo carrega a mesma ideia sobre confiança, que ela é uma coisa que você precisa sentir por dentro antes de conseguir agir. Você acha que primeiro precisa se sentir seguro, tranquilo, cheio de assunto, para só depois conseguir falar bem com alguém? E enquanto isso não acontece, você trava, evita ou fala pouco e mal. Faz sentido pensar assim, porque toda vez que você trava numa conversa, o que você sente na hora é justamente falta de segurança. Então parece óbvio que a solução seria ganhar mais segurança primeiro. O problema é que essa ideia te prende num ciclo sem saída, porque você fica esperando um sentimento chegar para só depois agir. E enquanto isso não acontece, você não pratica, não erra, não aprende, e a trava só fica mais forte. Pensa em quantas vezes você já viu alguém que parecia super à vontade, puxando papo com qualquer um, rindo alto, contando uma história boba sem medo de errar a piada, e você pensou que aquilo era um dom, algo que a pessoa nasceu tendo. Só que ninguém nasce com um manual de conversa na cabeça. O que existe é gente que já se acostumou a agir mesmo sentindo o mesmo frio na barriga que você sente. E gente que ainda está presa esperando o frio na barriga sumir primeiro. A real é outra. Você não trava porque falta confiança dentro de você. Você trava porque, no meio da conversa, sua cabeça sai fazendo um julgamento duro sobre cada coisa que você fala. Cada pausa, cada frase que pareceu boba, e você assume que a pessoa do outro lado está fazendo esse mesmo julgamento com a mesma régua. Só que ela não está. Enquanto você está se cobrando por ter gaguejado ou repetido uma palavra, o outro nem reparou nisso, porque ele também está ocupado pensando na própria fala, na própria imagem, no que vai responder a seguir. Tem até um estudo de uma pesquisadora chamada Erica Boothby, feito com a Universidade Cornell, lá em 2018, que descobriu uma coisa curiosa, que depois de bater papo com alguém pela primeira vez, as pessoas quase sempre acham que causaram uma impressão pior do que realmente causaram, sistematicamente subestimando o quanto foram bem vistas pelo outro. Mas você nem precisa de pesquisador nenhum para sentir isso na pele, porque toda vez que você sai de uma conversa se cobrando, provavelmente a pessoa do outro lado nem lembra do detalhe que está te incomodando. Então guarda essa ideia porque ela muda tudo. A trava não é sobre você não ter conteúdo, não ter graça ou não ter o que falar. A trava é sobre você estar rodando um tribunal interno que o outro nem convocou. Repara como isso explica coisas que antes pareciam sem sentido, tipo aquela vez que você travou na frente de alguém que mal conhecia, mas falou solto e sem esforço com um amigo de anos. Ou aquela vez que uma pessoa que você achava intimidante te tratou com toda a naturalidade, como se nunca tivesse reparado nas coisas que você jurou que ela tinha reparado. Se o julgamento que te paralisa é, na maior parte do tempo, inventado, então o trabalho não é esperar confiança cair do céu antes de agir. É parar de alimentar esse tribunal e ocupar aquele espaço com ação mesmo sem se sentir 100% pronto. E aqui entra a parte prática, que é o que realmente muda o seu jogo, porque entender a virada sem fazer nada com ela não muda uma conversa sequer. O primeiro passo é simples de falar e difícil de lembrar na hora, que é perceber quando você entrou em modo julgamento no meio da própria fala. Isso acontece quando, enquanto você está falando, uma parte da sua cabeça já saiu analisando o que você acabou de dizer, junto com uma voz que aponta erro, tipo aquela vozinha que comenta que você gaguejou, que a piada não fez efeito, que ficou estranho o jeito que você respondeu. No momento em que você notar esse comentário interno ligado, o primeiro movimento é simplesmente nomear para você mesmo, ainda que seja em silêncio,
que aquilo é o tribunal de novo, e não um fato sobre como a conversa está indo de verdade. Só de perceber isso, o peso já diminui, porque você para de tratar aquele julgamento como verdade absoluta e passa a tratar como um hábito antigo que apareceu de novo. Um hábito que você pode escolher não seguir daquela vez. O segundo passo é trocar o foco de dentro para fora. Enquanto você está numa conversa, tenta prestar atenção real no que a outra pessoa está falando, no que ela gosta, no que incomoda ela, no que faz ela rir, em vez de ficar monitorando a própria performance o tempo inteiro. Isso não é um truque de manipulação, é simplesmente devolver a atenção para o lugar certo, porque quando você está de verdade curioso sobre o outro, sobra menos espaço na cabeça para ficar se avaliando linha por linha. Pensa no exemplo de quando você conversa com alguém que você já conhece bem, tipo um amigo de longa data. Você não fica calculando cada frase antes de falar, porque seu foco está na pessoa e no assunto, não em como você está sendo visto. A ideia é levar esse mesmo jeito de prestar atenção para conversas novas também, mesmo que no começo pareça mais difícil. E uma forma simples de treinar isso é, na próxima conversa, tentar fazer pelo menos uma pergunta de verdade sobre o que a pessoa acabou de falar, em vez de já pensar na sua próxima frase enquanto ela ainda está falando. O terceiro passo é aceitar que vai sair coisa torta às vezes, e que isso faz parte, não é sinal de fracasso. Você vai repetir uma palavra, vai esquecer o que ia falar no meio da frase, vai soltar uma piada que não rendeu, e tudo isso é normal em qualquer conversa entre dois seres humanos, inclusive nas conversas das pessoas que você acha mais seguras de si. A diferença entre quem parece confiante e quem não parece não é que um erra e o outro não erra. É que um deixa o erro passar rápido e segue, enquanto o outro para tudo para julgar aquele erro por 5 minutos dentro da própria cabeça, enquanto a conversa continua acontecendo lá fora sem ele. Treinar isso é literalmente treinar deixar passar, sem alimentar o comentário interno depois. E uma coisa que ajuda bastante é, quando perceber que falou algo torto, simplesmente seguir o assunto adiante em vez de parar para se explicar ou se desculpar por um deslize pequeno que provavelmente nem foi percebido. O quarto passo é praticar em situações de baixo risco, de propósito, para treinar esse músculo antes de precisar dele numa conversa que importa muito para você. Isso pode ser puxar assunto rápido com quem atende no mercado, comentar alguma coisa boba e leve com alguém na fila, perguntar as horas mesmo sabendo que dá para olhar no celular, elogiar algo simples de um desconhecido, tipo o cachorro que ele está passeando. Não é sobre ter uma conversa incrível nessas situações. É sobre acostumar seu corpo e sua cabeça com a sensação de abrir uma interação sem que o mundo desabe. Porque quanto mais vezes você faz isso e percebe que nada de ruim acontece, menos peso aquele tribunal interno vai ter da próxima vez que a conversa importar de verdade. E o quinto passo, que amarra os outros 4, é lembrar que ninguém está prestando tanta atenção assim em você quanto você imagina. Cada pessoa que você encontra numa conversa está no fundo preocupada com a própria imagem, com o próprio desempenho, com a própria vida, do mesmo jeito que você está preocupado com a sua. Isso não é motivo para se sentir invisível, é motivo para se sentir mais livre, porque o peso enorme que você carrega antes de falar com alguém é, na maior parte das vezes, um peso que só existe dentro de você. E tem um sexto ponto que ajuda a destravar o corpo antes mesmo de abrir a boca, que é reparar como você está parado no momento em que vai puxar assunto. Ombro caído, olhar no chão e passo curto mandam para o seu próprio cérebro um sinal de alerta, como se ali tivesse perigo de verdade, e isso alimenta ainda mais aquele nervosismo. Só de endireitar um pouco a postura, respirar fundo uma vez antes de falar e levantar o olhar, o corpo já manda outra mensagem para a cabeça, uma mensagem de que a situação é segura, e isso ajuda a fala sair mais firme, mesmo que por dentro ainda esteja um friozinho na barriga. Talvez agora você esteja pensando que isso é fácil de falar, mas que na sua vida real, quando a hora chega, o corpo trava de qualquer jeito, o coração acelera e nenhuma dessas ideias parece ajudar no calor do momento. Isso é justo, e a verdade é que ninguém vira outra pessoa só de assistir um vídeo. O que muda com o tempo não é a sensação de nervosismo desaparecer de vez. É o tanto que você deixa essa sensação decidir por você. No começo você vai sentir o nervosismo e mesmo assim vai falar, vai puxar aquele assunto, vai responder aquela pessoa, e é essa repetição, conversa atrás de conversa, que vai ensinando para o seu corpo que aquele perigo que ele sente não é um perigo de verdade. Ninguém troca isso da noite para o dia.
E tudo bem se você precisar repetir esses passos várias vezes até eles começarem a pesar menos. Vai ter dia que, mesmo sabendo tudo isso, você ainda vai travar, ainda vai sair de uma conversa se cobrando. E tá tudo bem, porque o processo não é de vitória total logo de cara. É de ir ficando mais leve aos poucos, toda vez que você percebe o tribunal interno ligado e escolhe não dar ouvido para ele daquela vez. No fim das contas, a verdade maior aqui é que você não precisa esperar se sentir a pessoa mais confiante do mundo para começar a falar com as pessoas do jeito que você quer. Você só precisa parar de julgar a si mesmo com uma régua que ninguém mais está usando com você. Confiança não é um sentimento que aparece antes. É uma consequência de você ir se permitindo falar, mesmo sem aquela certeza toda, e ir vendo, conversa atrás de conversa, que o julgamento que te paralisava nunca esteve tão presente quanto você imaginava. E isso vale para qualquer tipo de conversa, seja puxar assunto com um estranho na rua, falar na frente de um grupo, mandar mensagem para alguém que você admira, ou simplesmente se posicionar numa roda de amigos sem ficar calado no canto. A régua que te trava é sempre a mesma, e o antídoto também é sempre o mesmo, que é lembrar que o outro lado não está aplicando a prova que você imagina. Agora me conta aqui embaixo, qual dessas situações trava mais você? Puxar assunto com um estranho, falar em um grupo ou responder alguém que você admira? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem trocar ideia comigo aqui nos comentários.